Esse canal ele tem a intenção de falar de prosperidade e crescimento material e espiritual. E um dos temas que vem muito à tona, muitas vezes, principalmente nos comentários aqui dos vídeos, é de pessoas que ainda não sabem fazer gestão financeira, mas que tem coisas que são piores do que não saber fazer a gestão financeira, que é também não saber gastar o seu dinheiro. E por um longo período de tempo, eu percebi que eu também não sabia gastar o meu dinheiro, de fato, né? Porque o dinheiro ele entrava na minha vida, mas ele não parava na minha vida. E eu observo muitas vezes que a forma como você trata o dinheiro vai dizer se você vai prosperar ou não. Porque se você ainda não sabe usar o dinheiro de uma forma consciente, provavelmente esse dinheiro não vai parar na sua vida. E uma das coisas que atrapalha assim demais a vida das pessoas que estão tentando prosperar na vida é a forma como você gasta o seu dinheiro, a forma como você usa ele no dia a dia. E eu percebo que a maior parte das pessoas ainda estão presas às ilusões do consumismo, do adquirir coisas que são fúteis, de comprar coisas desnecessárias. Eu quero que você entenda que comprar não é o errado. Não é errado você gastar o dinheiro que você trabalhou para conquistar. Não é errado você usufruir da posse do dinheiro para te proporcionar conforto e bem-estar. Mas a gente sempre pensa no longo prazo. A mente próspera, ela é uma mente que ela pensa no longo prazo, ela pensa em fazer com que esse dinheiro trabalhe para ela e que ele se multiplique muitas vezes. Então, o dinheiro multiplicando, ele vai fazer com que o seu patrimônio cresça e aumente. Só que quando a mente não é próspera, quando ela é uma mente ainda desequilibrada emocionalmente, ela compra coisas sem sentido. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm esses monte de marketplace baixado no celular e fica entrando lá e comprando um monte de coisas desnecessárias, sabe, coisinhas baratinhas. Às vezes vai de 30 em 30 reais e vai enfiando as coisas lá no carrinho, só porque o passatempo dessas pessoas, é entrar nesses marketplace e ficar olhando lá assim, sabe, um monte de coisa para comprar e vai jogando tudo no carrinho, depois vai lá, passa o cartão de crédito e no final do mês fica assim, sabe? E às vezes são coisas que não precisa. Muitas vezes são coisas que não precisa. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que boa parte das coisas que eu preciso, elas são planejadas para serem compradas. Elas não podem simplesmente eu não posso simplesmente ir lá e já comprar sem ter um planejamento daquela coisa, daquele bem necessário. E eu entendo que a maioria das pessoas passam por momentos difíceis na vida. Eu entendo que existe uma situação acontecendo que envolve todos nós, que é o sistema monetário, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com o marketing em si, dos produtos, né? As redes sociais hoje elas são contaminadas o tempo todo com produtos do qual a gente fica recebendo aí nas mídias, né? Às vezes você está passando assim a timeline e você vê um monte de cada 3 postagens, uma é uma propaganda, ou de cada 2, uma já é uma propaganda. E quando você clica num produto uma vez, aí esse algoritmo vai ficar te mandando esse produto várias vezes até você clicar nele e comprar. E agora a gente tem que tomar muito cuidado, porque só do celular ouvir que a gente quer alguma coisa, ou só da gente citar o nome, por exemplo, falei fone de ouvido, vai começar a aparecer aqui no algoritmo fones de ouvido, só porque eu falei a palavra. E aí você fica até preocupado porque começa a aparecer em todas as redes o mesmo produto. Toma cuidado que hoje a armadilha do sistema é cada vez mais te prender nesse ciclo infinito de compras. É um looping que nunca termina. As redes sociais, principalmente, ela não é mais social.
Agora ela se tornou uma plataforma de compras. Você entra para se distrair, mas na verdade eles estão te distraindo e induzindo você a comprar coisas que talvez você não precise. E muitas vezes, 99% você não precisa. E é aí que entra a armadilha de você gastar aquilo que não pode, que não estava no seu planejamento, aquilo que não é para fazer, que não é para desviar do foco do seu objetivo. Porque se você já assistiu outros vídeos aqui desse canal, você já entendeu que a prosperidade ela está atrelada com um planejamento financeiro e uma gestão muito bem apurada do dinheiro que entra na sua vida. E a pessoa, quando ela começa a ter consciência disso, ela começa a enxergar que não é mais necessidade comprar um monte de coisa que aparece na vida dela, na frente dela, na tela do celular, desnecessariamente. E por um longo período de tempo eu fui esse tipo de pessoa, que o meu passatempo era entrar nesses marketplaces e ficar lá escolhendo o produto que eu gostaria de comprar, ficar escolhendo coisas que às vezes eu nem tinha necessidade. A polícia tá passando aqui justamente para te lembrar, o alarme apitando. Cuidado, toma cuidado com tudo que aparece para você nas redes sociais. Cuidado com essas notificações de compra. Você que ainda fica recebendo milhares de e-mails de promoção. Uma das coisas que também é muito chamativo, que eu percebo que as pessoas caem muito fácil, é esses e-mails com promoção. Esses e-mails de propaganda que chega, muitas vezes, esses de Black Friday, sabe? Eu vou ser bem sincero para vocês. O consumismo desenfreado é o que atrapalha consideravelmente as pessoas de prosperarem, de fazer o seu pezinho de meia, de juntar o seu dinheiro, de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Digo isso porque teve um tempo atrás que eu também era uma pessoa gastadeira, né? Era um cara que gastava e não pensava no dia de amanhã. E isso me mostrou que eu estava vivendo ciclos repetitivos, por isso que eu não saía do fundo do poço, por isso que eu atrasava as minhas contas, por isso que eu era um mau pagador, por isso que eu não tinha o nome limpo na praça. E esse tipo de comportamento, ele não está ligado com um comportamento de mentes prósperas, entende? Eu quero que você enxergue que a pessoa que não consegue controlar os seus gastos, que não tem controle emocional das compras, olha o que eu falei, a pessoa que não tem controle emocional das compras, ela vai viver um looping infinito de estresse, dor de cabeça, nome sujo, nunca vai ter dinheiro, não vai conseguir realizar seus sonhos, provavelmente não vai constituir patrimônio na vida, porque ela usa o desequilíbrio emocional dela para gastar, para comprar coisas que são desnecessárias. E porque quando a gente compra, a gente libera uma dopamina, uma serotonina, que é o hormônio do prazer de estar comprando algo, e aquela alegria vem rapidinho, mas na hora que a fatura chega, ou depois que passa essa sensação de compra, de que você adquiriu algo, que você está feliz, vem a dor e o arrependimento. Porque muitas vezes, talvez essas coisas vão ficar paradas, e você nem vai ter mais utilidade. Aí entra a questão do acúmulo, o apego de ficar acumulando coisas dentro de casa, acumulando coisas desnecessárias, acumulando um guarda-roupa cheio de roupas, que muitas vezes você nem vai usar aquelas roupas, vai ficar lá guardado, satisfazendo um ego fraco e frágil, que ainda não entendeu como funciona o jogo desse sistema, entende? E você que já expandiu a sua mente, que já entende como funciona o mundo, você que já está aqui com a cortina aberta, enxergando a realidade de como funciona toda essa realidade, acredito que você não vai mais cometer essa falha. Porque você está assistindo um vídeo como esse, te dando um sinal, mais uma vez, de que é para você ter consciência com o dinheiro que entra na sua vida, mesmo que seja pouco. Porque eu conheci pessoas que com pouco conseguem fazer muitas coisas. E quando você começa a ter consciência do poder do dinheiro na sua vida, você começa a transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Você começa a estudar formas de fazer com que esse dinheiro se multiplique na sua vida. E isso é uma mente próspera. Isso é uma pessoa que cresce, que prospera, que enriquece. Porque ela já entendeu que
todo o dinheiro que entrar para ela, na energia dela, esse dinheiro ele será multiplicado. Ela vai usar esse dinheiro para fazer ele trabalhar para ela. E aí você não precisará mais vender o seu tempo para outra pessoa, para uma empresa, para poder ganhar o dinheiro. Porque você vai procurar a liberdade financeira usando o dinheiro que entrou para gerar a sua liberdade financeira, entende? Fez sentido? Quando você começa a entender o fluxo da energia do dinheiro na sua vida, você pega o dinheiro que entrou na sua vida e começa a estudar formas de fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Principalmente quando você estiver dormindo. Ele vai estar lá rendendo. E é aí que entra os estudos sobre investimentos, que é uma das coisas que eu já falei aqui nesse canal. O canal Caminho da Riqueza, ele tem duas missões: crescer a sua riqueza espiritual e crescer a sua riqueza material. Só que antes que a sua riqueza cresça, antes que você seja uma pessoa rica materialmente e espiritualmente, você precisa ter consciência de qual é o seu papel aqui, utilizando os recursos que você tem com as ferramentas que você tem. E se você não entende isso, você começa a atrair situações que são difíceis e depois complica você de sair dessas situações. Eu costumo dizer que eu já estive lá no fundo do poço. E esse fundo do poço que eu digo para você, ele é muito difícil de enxergar quando a gente está tendo muitas falhas que são repetidas, que são ciclos repetidos. Ciclos repetitivos. E o Criador, o Universo, ele sempre usa formas de mostrar para você que talvez você que está errando. E todos os problemas, 99,9% de falhas aqui na matéria estão relacionadas com desequilíbrio emocional. Como se a gente estivesse utilizando válvulas de escape para gastar o dinheiro que entrou na nossa vida. Como se a gente estivesse desviando uma rota que a gente sabe que tem que resolver um problema ali emocional, mas não, eu vou ali primeiro gastar o meu dinheirinho porque vai me satisfazer. Eu vou ali comer uma comida primeiro que vai me satisfazer. Em vez de tratar a causa daquela dor emocional, que muitas das vezes está relacionado com problemas que você não quer enfrentar. Então, a ideia desse vídeo é fazer com que você enxergue que enquanto você não trata as questões emocionais, você continua sendo uma pessoa irresponsável materialmente, tornando o dinheiro para você uma ferramenta inútil. E não é essa a intenção do dinheiro na sua vida. O dinheiro ele tem que ser utilizado de forma consciente. Ele é uma ferramenta poderosa para você prosperar, crescer, evoluir. Entende? E proporcionar conforto para você e para as pessoas que você ama. Só que isso só acontece quando você trata as suas emoções que estão em desequilíbrio. E enquanto você estiver cometendo falhas emocionais, você vai atrair falhas na matéria. E aí você vai gerar ciclos de escassez por um longo período de tempo. E não adianta fazer oração, porque o Criador tem coisas que eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, porque as decisões foram nós que tomamos. E quando a gente toma uma decisão, a gente tem que arcar com as consequências. Porque tudo é aprendizado, lembra? Já falei em outros vídeos. Tudo é um aprendizado. E enquanto você não aprende, o ciclo se repete. Aprendeu? O ciclo não se repete mais, porque você já deu o próximo passo, você subiu um degrau. E a vida é isso. A gente está constantemente subindo uma escadinha, um degrau. Aprendeu uma coisa? Subiu um degrau. Aprendeu outra coisa? Subiu outro degrau. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. Espero que esse vídeo faça sentido para você neste momento. Será que você está usando o seu dinheiro de forma consciente? Será que você já entendeu que você talvez não esteja caindo em armadilhas do sistema para comprar coisas que são desnecessárias para o seu projeto de vida, por exemplo? Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!